A expectativa de vida no Brasil e em alguns outros países tem aumentado muito. Dizem até que o homem que vai viver 200 anos já nasceu. Será que ele vai encontrar um mundo bom para se viver? E no FIAP Café de hoje a gente fala sobre sustentabilidade e não é papo de ecochato, não. Eu tô aqui com a Renata Ricardi, que é bióloga e vai me ajudar a falar sobre conscientização. Obrigada pelo convite. Imagina. Fico feliz em iniciar essa discussão. Um tema tão importante e crucial no momento que a gente está vivendo. Sustentabilidade diz respeito somente a questões ambientais? Não. Sustentabilidade diz respeito à tecnologia, a usar de uma forma mais inteligente as tecnologias que a gente tem à disposição. Sustentabilidade diz respeito à comunidade, a você auxiliar os comerciantes da sua comunidade. Sustentabilidade diz respeito à sociabilidade, a você interagir com as pessoas ao seu redor para encontrar formas mais inteligentes de usar os recursos. Também tem muito a ver com, por exemplo, alimentação, poluição. O que eu posso fazer para melhorar o descarte do meu lixo? Então, toda aquela interação que eu tenho com o meio ambiente e com a sociedade está relacionada à sustentabilidade. E quais são algumas coisinhas que a gente pode mudar no nosso dia a dia, Rê, que já ajudem nesse processo? É um bom ponto também. Por exemplo, quando a gente pensa em ecologia, em sustentabilidade, a gente tem que deixar um pouco de lado a parte do ecochato e entender que é importante, é legal e é necessário mudar alguns hábitos para deixar um planeta mais saudável. Então, eu posso escolher desde mudanças pequenas, como optar por não receber o meu extrato bancário em papel, optar por receber em e-mail, ou, de repente, fazer um projeto carona com as pessoas que moram próximas de mim, para a gente ir voltar do escritório juntos. Então, eu posso optar por mudanças pequenas ou posso até optar por mudanças grandes, como ir falar com a prefeitura do meu bairro para implantar um sistema de reciclagem na minha comunidade. Então, o que a gente precisa fazer? Mudar. Eu posso desde fazer mudanças pequenas até mudanças grandes, mas chegou um momento de que o planeta está precisando da nossa atenção e a gente precisa realmente parar de pensar somente e não agir e sim tomar algumas atitudes para que a gente possa viver melhor e viver de uma forma mais otimizada. Quanto do lixo é realmente reciclado hoje em dia? No estado de São Paulo, menos de 5% do lixo é reciclado. Nossa. Sendo que o potencial desse lixo seria de 95% de reaproveitamento ou de reciclagem. Então a gente tem aí uma lacuna de 90% de lixo que está indo indevidamente para lixões, aterros, contaminando lençóis freáticos, contaminando o ar, trazendo vetores de doenças, onde a gente poderia estar otimizando esse lixo, reutilizando e, além disso, além dessa reciclagem, a gente tem que pensar um pouquinho no não usar. Então, hoje em dia existe uma muleta, eu vou reciclar esse material. Então posso comprar. Então eu posso comprar, fazer a festinha do meu filho com todos os descartáveis que eu encontrar, mas o melhor que reciclar é não usar. Então, pôr a mão na consciência e buscar caminhos que sejam mais sustentáveis, mais inteligentes. Ai, com certeza. E tem exemplos já de tecnologias que têm ajudado a resolver problemas em relação à sustentabilidade do planeta. Inclusive o lixo na Suécia. Você pode contar pra gente? Com certeza. A Suécia é um país pequeno, então eles conseguem implementar tecnologias ou até projetos um pouquinho mais ousados por conta de ter uma população menor, mas é um projeto muito bacana e traz esperança para nós. Por exemplo, 50% do lixo gerado ali na Suécia vai para incineração, mas é uma incineração controlada. A geração de gases dessa incineração vai gerar energia e essa energia vai aquecer as casas do país. Olha que solução incrível. E o interessante é que eles estão gerando tão pouco lixo, porque também existe uma consciência muito grande ali naquela população, que eles chegam a ter que importar lixo de outros países para conseguir aquecer as casas de uma forma adequada. E vamos falar dos exemplos também de coisas que afetam muito o meio ambiente, a gente usa inconscientemente, achando que não tem problema, por exemplo, fraldas.
Isso é um exemplo bem chocante. Eles levam em média 100 anos para se degradar no meio ambiente. Então não são produtos recicláveis. Muita gente acha, é reciclável porque contém plástico. Não é um produto reciclável. Existe somente uma empresa inglesa que consegue reciclar algumas fraldas de uma forma muito específica, mas essa tecnologia hoje não está ao nosso alcance. Então a fralda, pensando que um bebê aí usa 8 fraldas por dia, em um ano ele vai estar usando 3.000 fraldas. Então um bebê que usou 3.000 fraldas em um ano, em 2 anos são 6.000 fraldas. Então chegou o momento da gente pensar em soluções, em alternativas. Fraldas de pano, por exemplo, que há 30 anos atrás as nossas mães usavam fraldas de pano. Gente, isso realmente faz muito sentido hoje em dia, é muito sustentável, é inteligente, é otimizar os recursos. Sim, ninguém está falando para você não usar fralda descartável em hipótese alguma, mas deixa para usar uma fralda descartável o dia que você vai sair ou o dia que você não conseguiu lavar todas as fraldas de pano, porque vamos ter um consumo mais responsável para deixar de gerar um lixo tão desnecessário. Obrigada, Renata, por esse bate-papo. Obrigada a você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.